União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Então, boa tarde a todos que estão aí me ouvindo. A gente vai falar um pouco sobre saúde bucal e diabetes mellitus. E isso é muito importante não só para o cirurgião dentista, mas para toda a equipe de saúde, que muitas das vezes está mais próximo desse paciente que tem diabetes, tá? Vou começar falando rapidamente sobre o que é a diabetes, né? Que é um grupo de doenças metabólicas que se verificam níveis elevados de glicose no sangue durante um longo intervalo de tempo. Isso se dá por uma produção, muitas vezes por uma produção insuficiente de insulina, ou mesmo a intolerância a ela. E alguns dos principais sintomas que a gente pode observar no atendimento aos pacientes que estão descompensados, principalmente, ou que às vezes nem ainda têm o diagnóstico de diabetes, são esses: necessidade frequente de urinar, aumento da sede e da fome, hálito cetônico, xerostomia, que é aquela sensação de boca seca, cãibras e emagrecimento rápido, mesmo sem ele ter feito grandes alterações na sua dieta. E por que é importante a gente estudar sobre a diabetes? Dentre os vários fatores de saúde que pode atrapalhar o paciente com diabetes, né? Atrapalhar sua qualidade de vida, quando ele está descompensado, descuidado, ele tem riscos aumentados a algumas patologias, dentre elas algumas condições mais crônicas, como doenças cardiovasculares, acidentes vasculares cerebrais e doença renal crônica. Então ele tem uma maior propensão a desenvolver, quando ele está num quadro descompensado de diabetes, desenvolver doenças cardiovasculares, né, doenças no coração, acidentes vasculares cerebrais, então problemas já na região do cérebro, e muitos deles desenvolver doença renal crônica e muitas vezes precisar entrar em quadro de hemodiálise, né? Aquele acompanhamento e filtração do sangue em uma máquina, porque o rim não consegue mais funcionar tão bem. Então, baseado nisso, eu vou falar para vocês algumas das principais alterações bucais que podem estar presentes em pacientes diabéticos. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Isso é muito importante, principalmente para aquelas pessoas do atendimento básico de saúde que estão em maior contato com os pacientes diabéticos, aqueles que realizam a visita domiciliar, ou mesmo enfermeiros, ACS, que acompanham esse paciente com uma maior frequência. Então, algumas dessas patologias, elas podem ser identificadas por vocês e serem encaminhadas, então, para um tratamento odontológico, né? Ou talvez até solicitar que o cirurgião dentista faça a visita nessa pessoa que talvez não tenha condição de se locomover. Então, são elas que a gente vai falar hoje. Candidíase, né, que é o conhecido como sapinho, xerostomia, que é a sensação de boca seca, hipossalivação, que é a diminuição do fluxo salivar, síndrome da ardência bucal, queilite angular, né, feridas que são observadas no canto da boca, e também a doença periodontal. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, né, de uma forma breve. Então, a candidíase, né, que são essas lesões que vocês estão observando aí. Essas lesões mais esbranquiçadas, um pouco avermelhadas, presentes na cavidade bucal, tanto dentro quanto fora, né? A gente observa aí no lábio dessa paciente, lesões mucocutâneas, né? Que são essas lesões aí avermelhadas. Então, ela é uma infecção causada por fungo, chamado Candida albicans, e ela está muito presente, principalmente em pacientes, em crianças e idosos, muito associada ao quadro também imunológico do paciente. Aquele paciente imunodepressivo, com a imunidade baixa, ele tem uma maior propensão a desenvolver esse tipo de infecção causada aí pela cândida. Então, a gente vai observar que são lesões que podem acometer a boca toda desse paciente. Você observa aí, ó, como tá essas lesões esbranquiçadas na parte interna da bochecha, na língua, né?
até próximo ali os dentes no céu da boca também estão presentes. Então isso, além de ter essa infecção na boca, essa infecção causa ao paciente dificuldade para comer, dificuldade quando tem alimentos mais ácidos. Tem que ter um acompanhamento odontológico para a gente tratar esse paciente com antifúngico, tá? E melhorar essas condições do paciente. Então, dentro da boca a gente observa com mais frequência, mas podem estar presentes também na parte externa, como a gente observa ali, que são as lesões consideradas mucocutâneas. Muitas das vezes levando até as lesões no canto da boca, que a gente vai falar mais na frente, que são a quelite angular, tá bom? E quanto à xerostomia e hipossalivação? Eu deixei elas duas juntas porque elas acabam se completando. Xerostomia é a sensação que o paciente muitas vezes relata de boca seca. Sabe aquela sensação de quando a gente está dormindo, passa a noite toda e dorme de boca aberta e acorda com aquela sensação que a boca está bem seca? Essa é a sensação que o paciente diabético tem. Então é um dos relatos que a gente começa a observar, né, no paciente com bastante frequência, e ele pode estar acompanhado da hipossalivação. Hipossalivação é o quê? Uma diminuição no nível de produção da saliva daquele paciente. Isso pode acontecer porque o paciente usa medicamentos, muitas vezes ansiolíticos, né, antidepressivos, que levam ao quadro de hipossalivação, ou mesmo os próprios medicamentos da diabetes, né? E essa deficiência de produção de saliva pode causar esses sintomas, essa sensação de ardência bucal, que a gente vai falar logo em seguida, úlceras, queilites, que são essas feridinhas no canto da boca, a língua fissurada, que é essa imagem que vocês estão observando, a primeira imagem da esquerda superior, a língua cheia de cortes. Conseguem ver esses cortes que estão ali presentes? Então, o que acontece? Isso também atrapalha a qualidade de vida desse paciente. Por quê? Porque essa língua fissurada, ela faz vários cortes, né, na língua, e aí essa região que tem esses cortes fica mais sensível a comidas ácidas. Então, o paciente que vai querer tomar suco de limão, comer alguma coisa com pimenta, ele vai sentir um incômodo, tá? Isso vai atrapalhar. Então, por isso incomoda bastante o paciente. Tem-se as lesões cariosas. O que são? São essas imagens que estão aí abaixo. Você vê esses dois dentes, que bem no pezinho do dente, né, próximo à gengiva, a gente observa essas lesões escurecidas. E por que elas se formam com mais facilidade no paciente que está com hipossalivação? Porque a saliva é muito importante como uma solução tampão. O que seria isso? Ela ajuda a manter o equilíbrio daquela cavidade bucal. Ela permite com que sejam removidos alguns restos de alimento, ela mantém o pH, né, que é uma condição que a gente tem na boca, numa condição menos ácida. Por quê? Porque a condição mais ácida favorece essas bactérias que causam a cárie a agir. Então, dentro de uma boca que está mal higienizada, que o paciente já não limpa muito bem, com pouca saliva, favorece que essas bactérias cariogênicas se desenvolvam e destruam o tecido dental. Então, é muito comum no paciente que tem hipossalivação e no nosso paciente diabético, essas cáries, né, no pezinho do dente. E outra coisa que a gente observa, dificuldade de retenção das próteses. Por quê? Porque a saliva, ela é muito importante no processo de, digamos assim, adesão. A prótese, principalmente aquelas próteses totais, aquele paciente que não tem dente nenhum na boca, principalmente na parte de cima, ela precisa se juntar ao céu da boca e ter uma película que é a saliva, que ela vai funcionar como se fosse um adesivo, faz um cliquezinho e permite com que essa prótese fique mais firme na região do céu da boca, por exemplo. E quando a gente tem pouca saliva, a gente tem dificuldade até para reter essas próteses. E a gente tem um paciente com essa característica da imagem à direita de vocês, superior, com a língua bem ressecada, os lábios bem ressecados, tá? Tendo essa hipossalivação. E hoje, o cirurgião dentista já pode pedir para o paciente, por exemplo, fazer uso de saliva artificial, que a gente já encontra com uma certa facilidade nas farmácias para comprar. Então, feita
diagnosticado essa hipossalivação do paciente, a gente pode solicitar que ele faça a compra dessa saliva artificial e melhore aí as condições bucais, tá? E aí, o outro que a gente citou da hipossalivação, que é a ardência bucal. A gente vai falar da síndrome da ardência bucal. Essa síndrome da ardência bucal é uma sensação que o paciente tem, né, de ardência na mucosa sem lesões aparentes. Quando a gente observa, seja você um ACS, seja você enfermeiro, que olha a cavidade bucal daquele paciente que está reclamando de uma sensação de ardor, a gente não observa lesões. Você não vê aquelas feridas que podem estar incomodando aquele paciente, tá? Então, não tem lesões aparentes. O paciente relata calor na região, fisgada, coceira, dor e até mesmo inchaço, tá? Isso acontece principalmente nos 2/3 anteriores da língua, que é essa parte da língua que quando a gente se olha no espelho a gente visualiza, tá? E na mucosa jugal, que é essa parte interna aqui das bochechas, tá? Alguns pacientes, que é uma condição até elevada, né, 11% dos casos nesse estudo que eu estou citando para vocês, relataram alteração do paladar. Então aí é importante a gente fazer um acompanhamento, ver o controle glicêmico desse paciente, né, para a gente poder tratar. Porque imagina um paciente com essa sensação de ardência o tempo todo, sentindo fisgadas, coceira, dor, falta de paladar, vai atrapalhar no cotidiano dele, vai atrapalhar para ele comer, ele vai ter menos vontade de comer, porque ele não sente o gosto direito das coisas, né? Esse incômodo de fisgadas, coceira, vai, muitas das vezes, dependendo do nível que esse incômodo causa, o paciente vai ter uma tendência até a ficar mais recluso, né? Se isolar, porque isso está atrapalhando no cotidiano dele para poder falar e tudo. Então, atrapalha a qualidade de vida dele. Então, a gente precisa ter conhecimento, identificar e encaminhar para o cirurgião dentista tratar, tá? E outra que pode aparecer, e aparece com bastante frequência, é a quelite angular. Pode aparecer associada com a candidíase, porque a quelite ela pode ser causada por fungo, como ela também pode ser causada por bactéria, tá? Então, a gente tem que identificar para verificar se há necessidade de tratar com antifúngico ou com bactericida, que a gente pode dar para esse paciente. Então, como toda doença na cavidade bucal ou na saúde geral, dificilmente tem um único fator que causa, né? A quelite também não é diferente, ela é multifatorial. Então, são várias coisas que favorecem para que ela apareça. Normalmente, o paciente diabético, quando ele está mais velho, ele tem esse excesso de pele aqui no canto da boca, como vocês observam nas duas imagens, esse excesso de pele no cantinho da boca. Então, já favorece que o pouco de saliva que ele tenha, ou mesmo que ele tenha em condições normais, se acumule nesse cantinho da pele. E na cavidade bucal, a gente tem sempre presente fungos, bactérias. Então, ela pode ficar ali presente, o paciente pode ter uma imunidade mais baixa e desenvolver essa infecção nos cantinhos da boca, que pode ser por fungo, né, repetindo para vocês, ou por bactéria. E isso atrapalha, além da estética, incomoda, às vezes coça, às vezes arde. Então, atrapalha o paciente. Então, a gente precisa tratar assim que identificar. E outro fator que eu deixei aqui para o final, né, dessas alterações, mas que não é menos importante, é a doença periodontal. O que seria a doença periodontal? Para quem não é da área odontológica, são quadros infecciosos, inflamatórios, que passam das gengivas para os ligamentos e ossos, né? Ligamentos e ossos que suportam o nosso dente. Então, a gente observa o dente aqui, mas dentro tem uma raiz, que eu vou mostrar numa imagem em seguida para vocês. Tem uma raiz, né? E ela é fixada ali por osso e pelo ligamento, né? O que une a raiz do dente ao osso. E essas bactérias que estão presentes na cavidade bucal, que passam das gengivas, elas começam a destruir esse tecido. E destruindo esse tecido leva a danos irreversíveis. Uma vez que a gente perde esse osso, esse ligamento, ele não volta mais a se formar. E aí o que acontece? Acontece um quadro muito típico de pacientes com periodontite, que é o quê? A periodontite é a principal causa de perdas de dentes em adultos.
Às vezes o dente não tem uma cárie. Você olha, gente, o dente está bonzinho, mas ele fica mole, porque o tecido que segura ele foi destruído pelas bactérias da doença periodontal. E além disso, essa infecção ela também pode levar ao desenvolvimento de um abscesso dentário, que seria o quê? Abscessos na gengiva que vão apresentar pus. Então, às vezes, você avalia aquele paciente, você olha a boca dele e tem pus. O paciente relata gosto ruim na boca, porque esse pus está sendo drenado dentro da boca, tá? E esse caso de abscesso aumenta ainda mais a taxa de destruição óssea, tá? E aí, o que essa doença, né, causa? É isso bem aqui, ó. Vocês estão vendo clinicamente a imagem do dente e a gengiva, que é esse que está em cor de rosa, certo? E estão vendo esse desenho esquemático branco. Você vê que dessa linha rosinha, a linha rosa dessa imagem branca para cima, é o que a gente chama de coroa do dente. É o que a gente normalmente enxerga. E essa parte branca que está para baixo, sendo circundada pelo cinza, é o que a gente chama de raiz. E nessa raiz, esse cinza que está aí, uma parte é ligamento, uma parte é osso e outra parte é gengiva. Então, a doença periodontal destrói justamente isso que está ao redor da raiz. E leva a quadros assim, ó, como a gente pode observar, feios, né? E a gente olha muitos pacientes assim no atendimento básico. Muitos pacientes que não têm informação, às vezes não conseguem ter acesso ao cirurgião dentista e vão deixando esses quadros piorar. E aí a gente tem, ó, deficiência com certeza de higiene, ele não tem condições, não tem conhecimento de como é a higiene adequada, associada a um fator, uma predisposição genética e também associada a um paciente que pode ter diabetes, tá? E a gente olha quadros como esse da primeira imagem à esquerda. A gente tem essas raízes bem expostas. Você observa esse mais amarelo, não é mais a coroa do dente, é só raiz. Por quê? Porque aquele osso que estava ali ao redor foi todo embora, foi todo destruído. E essa parte que está embaixo dessa mesma imagem, que vocês estão vendo uma massinha esbranquiçada, isso aí é chamado de cálculo, que a gente observa mais nitidamente na imagem de baixo. Olha nessa imagem de baixo, nos dentes inferiores, que a gente tem uma massa esbranquiçada, né? Esse é o cálculo. O que é o cálculo? Ele é um conteúdo formado de biofilme que se calcificou e aí fica um conteúdo rígido, né? Fica bem duro. O paciente, mesmo que ele escove, mesmo que ele melhore muito a escovação, isso aí não sai, só sai quando ele for no cirurgião dentista, o cirurgião dentista fizer o que a gente chama de raspagem, que a gente chama para eles de limpeza, a gente faz uma limpeza no dente, é que isso é removido, tá? Mas ele acumula com mais facilidade bactérias, sujeira e vai levando à destruição dos tecidos periodontais, tá? Ali na direita a gente vê um outro quadro bem inflamado, a gengiva inchada. Então você observa, parece nem ter tanto cálculo, mas quando você vê dentro da gengiva tem um monte de cálculo como esse, que a gente vê nessa imagem aqui embaixo. Tem um monte de cálculo como esse. E aí, aquilo ali, normalmente o paciente tem um odor fétido na boca, porque tem muitas bactérias, tá? Ele precisa limpar com muito cuidado. E por que eu estou falando tão detalhado da doença periodontal? Porque a doença periodontal e a diabetes são doenças de alta prevalência na população, né? Com o aumento da expectativa de vida, cada vez mais a gente vem melhorando a atenção em saúde bucal, em saúde geral dos pacientes, né? Todas as condições socioeconômicas têm levado a um aumento de expectativa de vida da população. Então, quanto mais o paciente fica mais velho, ele tem uma maior propensão a desenvolver uma dessas doenças, né? Dependendo do que ele esteja exposto. E a diabetes, associada à doença periodontal, já tem sido muito estudada. Várias pesquisas são realizadas nessa área, né? Tentando verificar a relação entre uma e outra. E a gente já observou, já consagrou na literatura, que a diabetes é um fator de risco para a periodontite e também que a doença periodontal tem um impacto sobre o controle glicêmico da diabetes. O que isso quer dizer? Quer dizer que o paciente diabético descompensado,
ele piora um quadro de periodontite no paciente, ou seja, ele faz com que aquelas situações ali que eu mostrei para vocês possam estar mais presentes no paciente que tem diabetes descompensada. E o paciente que tem doença periodontal, ele piora os níveis glicêmicos, ou seja, ele piora um quadro de diabetes. Então, às vezes, essa doença periodontal, essa doença na gengiva, pode estar alterando os resultados dele de glicemia. Mesmo ele tomando a medicação, fazendo todo o autocontrole, essa infecção ela pode estar alterando, tá? Então, por isso é muito importante a gente orientar esse paciente a higienizar, pedir para ele fazer um acompanhamento odontológico, para poder evitar que esses quadros saiam do nosso controle, né? A gente tem que manter um paciente que tem uma tendência à doença periodontal, tem que manter ele num quadro estável, tá bom? E aí, além disso, eu ressalto uma outra coisa. A associação entre o mau controle glicêmico e o uso de tabaco, ou seja, pacientes fumantes, aumenta o risco de doença periodontal, sendo 20 vezes maior a chance de desenvolver periodontite, porque o fumo associado à diabetes são os principais fatores de risco da doença periodontal, né? E a chance desse paciente perder vários dentes por essa doença também é muito grande e atrapalha, né? A doença periodontal atrapalha a condição geral de saúde do paciente e a condição geral, né, a diabetes, atrapalha a doença periodontal. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, para estar fazendo sempre esse acompanhamento para verificar se não tem um problema bucal que esteja atrapalhando a condição sistêmica, né, o índice glicêmico desse paciente, o controle glicêmico dele. E aí, antes de finalizar, eu quero citar duas situações em que o cirurgião dentista, às vezes, pode ser útil. Muitas perguntas das teleconsultorias são voltadas para esse conteúdo. Então, eu achei interessante colocar para que a gente tenha, digamos assim, um norte de qual conduta seguir. Então, chegou na unidade básica de saúde, paciente diabético que precisa fazer exodontia, né, extração de dente, ou raspagem. Raspagem são os casos desses pacientes, por exemplo, que têm esses quadros de doença periodontal que precisam fazer além dessa raspagem comum, que é essa limpeza que a gente chama supragengival, mas que precisam fazer essa limpeza mesmo bem detalhada. Então, esses casos a gente considera também como um procedimento cirúrgico. Então, quando a gente pode ou não intervir nesse paciente? Esse autor, ele classificou o paciente com diabetes em risco baixo, médio e alto, tá? Em que o paciente com risco baixo, ele tem uma glicemia em jejum menor que 200 mg por decilitro, ou o exame de hemoglobina glicada menor que 7%, que é até um exame um pouco mais fiel do que a glicemia em jejum, né? Esses são os pacientes considerados com baixo risco, então a gente pode realizar o procedimento de rotina nesses pacientes. O paciente que tem risco médio tem uma glicemia em jejum entre 200 a 250 mg por decilitro e uma hemoglobina glicada entre 7% e 9%. Esse paciente pode realizar procedimento cirúrgico, desde que uma profilaxia antibiótica de 2 gramas de amoxicilina, 1 hora antes do procedimento. O de alto risco, né, que são índices glicêmicos de glicemia em jejum maior que 250 mg por decilitro e uma hemoglobina glicada maior que 9%, esse a gente não realiza nenhum procedimento cirúrgico. O de médio risco é interessante que sempre que você encaminhe para o médico que cuida dele, né, seja o clínico, seja o endócrino, encaminhe para ele, né, especificando o que você vai realizar, qual procedimento que você vai fazer, qual solução anestésica que você vai utilizar, qual medicação pré e pós-operatória que você vai utilizar, para que ele libere esse procedimento, tá? Que a gente pode realizar como rotina saúde de baixo risco. Esse a gente não precisa encaminhar para uma avaliação médica. A exceção, né, por exemplo, dos casos de alto risco, as pessoas cujo controle glicêmico esteja comprometido por uma infecção dentária ativa. O que acontece? Entra naqueles quadros, por exemplo, de níveis avançados de doença periodontal, que a gente viu ali, que podem atrapalhar o controle glicêmico. Então, nesse, a gente faz uma solicitação para o médico, explica para ele a situação, explica o conhecimento que você tem, que a doença periodontal pode influenciar no controle glicêmico da diabetes, e aí ele provavelmente vai liberar
e a gente faz a remoção, né, cirúrgica dos dentes que precisam ser removidos ou mesmo aquela raspagem que precisa ser feita para controlar a doença periodontal. E outra coisa que eu acho importante relatar também é pacientes com insuficiência renal crônica, né? Que muitas vezes o paciente diabético ele evolui para um quadro de insuficiência renal crônica. Então aí a gente tem que ter um cuidado adicional, né? Como ele não tem aquela função renal adequada, ele acaba precisando fazer hemodiálise. Então o ideal é que a gente submeta ele a um processo cirúrgico no dia seguinte à hemodiálise, que é o dia que o seu organismo vai estar no estado de saúde bem melhor, né? Porque ele já passou pelo processo de filtragem, né, que seria feito pelos rins, foi feito na hemodiálise, e ele encontra um quadro melhor para realizar o procedimento cirúrgico, tá? E também citei alguns casos dos anestésicos com relação à diabetes, né? Está mais associado não ao sal anestésico, mas principalmente ao vasoconstritor utilizado, tá? Então, a felipressina, ela pode ser empregada com segurança em pacientes compensados, seja ele compensado por meio de dieta, ou os insulino-dependentes, ou medicamentos, tá? Mas, ressalto também que a adrenalina e a epinefrina são consideradas hiperglicêmicos, né? Então, tem um risco maior em pacientes descompensados e insulino-dependentes, mas a gente pode utilizar. Não há nenhum relato para tratamentos odontológicos que isso tenha sido alterado em níveis sistêmicos, porque o que a gente usa são tubetes muito pequenos, de 1,8 ml, e normalmente a gente usa uma quantidade muito baixa. Então, não foi encontrado nenhuma grande alteração. Então, a adrenalina e a epinefrina ainda estão liberados, tá? Porque muitas das vezes no posto de saúde, o que a gente mais encontra é a lidocaína 2%. Então, a lidocaína 2% pode sim ser utilizada no paciente diabético, no paciente idoso diabético, mas a gente tem que ter o cuidado de não ultrapassar 3 tubetes. É interessante a gente manter ali de 1 a 3 tubetes. Caso o médico contraindique qualquer uso de vasoconstritor, a gente opta pela mepivacaína 3%, né, em caso de contraindicações. E pacientes idosos diabéticos, por problemas de metabolismo mesmo, no fígado ou também nos rins, preferencialmente a gente usa a prilocaína com felipressina. Na ausência dele, você pode continuar usando lidocaína 2%, tá? Com 1 a 3 tubetes como limite, tá? E para finalizar, eu gostaria de falar para vocês, né, que os problemas bucais em pacientes diabéticos, eles podem ser amenizados com a presença do cirurgião dentista na equipe multidisciplinar, né, para proporcionar uma melhor qualidade de vida para esses pacientes. Então, sempre que possível, é bom a gente ter o cirurgião dentista na equipe ou solicitar a presença dele nas visitas domiciliares nesses pacientes para poder fazer aquele acompanhamento multidisciplinar. E ressaltar o que eu já afirmei no início. As manifestações bucais, elas devem ser de conhecimento dos outros profissionais da saúde, para atuar com interdisciplinaridade na atenção integral do paciente com diabetes. Então, ACS, enfermeiro, médicos, outros profissionais que às vezes têm um maior contato com esse paciente diabético, eles têm que ficar atentos a essas manifestações bucais para encaminhar ou solicitar a visita do cirurgião dentista quando necessário, tá?